Aqui é o Maicon Santos e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, mas pouco abordado dentro do turismo, que é a segmentação, a definição de um público para se ter melhores estratégias, uma economia na sua operação e uma margem de lucro maior do que se você não tivesse uma segmentação ou uma direção a seguir. E para falar sobre esse assunto, eu decidi contar a história de uma empresa chamada Southwest. A Southwest, ela é uma companhia aérea lá dos Estados Unidos que tem uma forma de se trabalhar bem inovadora e muito diferente quando comparada às outras companhias. E antes de falar mais a respeito da Southwest e também sobre esse assunto, a gente precisa entender a filosofia do essencialismo, tá? Então, recentemente eu li um livro chamado Essencialismo, onde ele fala muito de você focar as suas dedicações, os seus esforços a coisas que são essenciais. Quando a gente tem uma agência de viagens ou qualquer negócio, a gente acredita que tudo que rege a operação daquela empresa é extremamente importante e essencial. Mas, na verdade, quando a gente acredita que tudo na empresa é extremamente essencial, a gente acaba querendo fazer tudo, querendo trabalhar de diversas maneiras, e o que acontece é que isso não traz os resultados que a gente gostaria de ter. E quando a gente incorpora a filosofia do essencialismo, a gente entende que a gente precisa dar mais atenção àquilo que realmente é importante no resultado final do nosso negócio. Por que eu estou falando disso? Porque é exatamente essa filosofia que a empresa Southwest adotou nos anos 70, quando ela foi fundada. E a Southwest, ela tem uma maneira muito diferenciada de trabalhar dentro da filosofia do essencialismo, onde eles acreditam que o menos é mais. Mas como assim? Isso parece um paradoxo. Menos é mais. Menos é menos e mais é mais. Mas quando a gente está falando de operação, quanto menos a gente faz, melhor é. Não sei se você entendeu, por isso menos é mais. Por exemplo, se eu tenho uma agência de viagens e eu foco em trabalhar somente com um produto específico, significa que eu estou trabalhando com menos, mas a qualidade dessa minha operação, ela vai ser mais. Então, existe um princípio de Pareto chamado de 80-20. Dentro desse princípio, o criador dele entendeu que no universo, 80% dos seus esforços são responsáveis por 20% dos seus resultados. Então isso significa que muito do que a gente faz não influencia no resultado final aonde a gente quer chegar. Mas vamos lá, vamos entrar mais a fundo. Quero falar um pouco mais a respeito da Southwest e o que ela fez de tão diferente para se destacar no mercado a ponto de eu querer falar sobre a história dela aqui. Vamos lá, o que a Southwest fazia, né? Primeiro, a Southwest, ela atuava dentro do mercado de companhias aéreas, dentro do mercado de comercialização de voos de uma maneira completamente louca, que talvez você, antes de eu terminar esse vídeo, vai acreditar que eles se equivocaram em trabalhar dessa forma. Mas vamos lá, a primeira coisa que eles faziam, eles não atendiam todos os voos ou a maioria dos voos como as grandes companhias. Eles simplesmente decidiram trabalhar somente com aqueles voos de mais saída, com mais procura, certo? Esse foi o primeiro fator. Eles trabalhavam somente com os voos de mais saída. Segundo fator, eles não ofereciam poltronas executivas. Então, todas as poltronas que eles vendiam do avião eram econômicas, eram naquele preço mais acessível. Então, dessa forma, eles focaram em atender todas as pessoas que queriam poltronas econômicas e não poltronas executivas. Outra coisa, eles não ofereciam comida dentro do avião, assim como eles também não vendiam absolutamente nada. A gente sabe que quando a gente voa, durante a viagem, os comissários passam vendendo o que tem para vender no avião, seja perfume, comida, aquele monte de bugiganga, e a Southwest não fazia isso, eles não vendiam nada. Então, sendo assim, o trabalho dos comissários era só passar as informações de segurança e atender se tivesse alguma emergência, mas eles não comercializavam absolutamente nada, então eles vendiam apenas passagem aérea, absolutamente apenas passagem aérea. Outra coisa que é muito interessante, que talvez você vai gostar de saber disso, a Southwest, eles não marcavam poltronas. Essa é uma coisa muito chata, que eu particularmente não gosto, que é você ter que ficar procurando a sua poltrona
ou às vezes você pegar um lugar muito ruim ou ter que pagar muito caro para escolher o seu lugar. E a Southwest não fazia isso. Assim como eles não marcavam a sua poltrona, eles também não vendiam marcação. Ah, mas o que isso significa? Significa que quem chegasse primeiro no aeroporto e estivesse na fila esperando para entrar, poderia escolher o lugar que iria sentar. Então, dessa forma, a Southwest ela criou uma forma de operação extremamente econômica e baseada somente naquilo que era essencial para eles chegarem aonde eles queriam chegar. E qual que era o objetivo deles? Atingir um alto lucro no mercado de companhias aéreas e com uma estrutura mais enxuta, mais econômica. E o mercado de companhia aérea é um mercado que, apesar dele ser um mercado que ele é milionário, ele é um mercado que ele não gera tantos lucros. Então o custo de uma companhia aérea é extremamente alto. Então, levando em consideração tudo isso, quando a Southwest foi fundada, ela focou no essencial para que ela pudesse ter mais lucro e uma estrutura mais econômica, para não entrar naquele jogo competitivo de gato e rato das outras companhias. E qual que foram os resultados dessa nova abordagem de operação da Southwest? O primeiro resultado, a Southwest ela abocanhou uma grande parcela do público viajante, aquele público que buscava as passagens mais baratas, que não pretendiam comprar nada dentro do ônibus e que também estavam insatisfeitos com essa questão de você ter que pagar para escolher o seu lugar. Então, todas essas pessoas se tornaram clientes fiéis da Southwest e também pessoas que costumavam viajar com frequência, seja negócio ou a turismo, para aqueles destinos que eles ofereciam com mais frequência e que normalmente eram os destinos que saíam mais. Esse foi o primeiro resultado, abocanhar uma grande parcela do mercado, porque aquela empresa atendia exatamente o que aquele cliente estava buscando. Segundo fator, aumentar drasticamente o lucro. Por conta da Southwest vender somente alguns produtos, as vendas deles aumentaram. Mas parece um pouco estranho, né? Porque a gente acredita que para a gente ter melhores resultados e vender mais, a gente precisa vender um monte de produto, vários produtos diferentes. Mas na verdade não, você só precisa vender muito, seja de um produto ou de outro. Então a Southwest ela focou em vender somente passagens econômicas, mais baratas e para voos que tinham maior saída. Então eles vendiam muito mais desses voos do que as outras companhias e conseguiam ter um lucro muito maior que as outras companhias. E eles também conseguiram diminuir imensamente o custo operacional. Primeiro, eles não mantinham muitos voos. Segundo, eles não comercializavam nada dentro do ônibus. Sendo assim, eles não precisavam de tanto comissário de voo quanto as outras companhias. Enquanto um avião tradicional, a gente vê aí 4, 5, até 6 comissários de voo, a Southwest voava com 1 ou 2 comissários porque já era suficiente para dar conta do que precisava dentro do avião. Então isso diminuía os custos deles. Assim também como o custo de tecnologia. O fato de você não precisar ter várias sessões para você fazer uma reserva de se eu quero ou não comprar a comida para receber dentro do avião, ou se eu quero remarcar minha poltrona. Então o custo operacional tecnológico também diminuiu de modo geral. E outra coisa, a Southwest ela dificilmente tinha voos cancelados, pelo simples fato deles atenderem os voos que tinham maior saída. E como eles tinham bons preços, eles simplesmente lotavam os voos rapidamente e conseguiam fazer mais e mais voos quando comparado às outras companhias. Dessa forma, eles praticamente nunca tinham um voo cancelado. Outra coisa, eles se tornaram a primeira empresa na história a atingir um lucro recorde dentro do mercado de aviação. Pelo fato do mercado de aviação ter um custo operacional muito alto, por eles não focarem nessa filosofia do essencialismo, a Southwest ela conseguiu atingir um lucro que nenhuma outra empresa historicamente conseguiu atingir. Então, qual que é a história, né? Qual que é a moral da história? Qual é a lição que a gente pode tirar da Southwest para o nosso projeto de turismo? Seja você um organizador de excursão ou até mesmo um gestor de uma agência de viagem. Primeiro fator, você precisa entender
que por mais que você seja grande ou pequeno, dificilmente você vai ter maestria para poder vender todos os produtos e atender todos os clientes. Então, a lição que a gente pode tirar dessa história é que a gente deve focar no nosso negócio aquilo que é essencial. E o que é essencial? Esse essencial ele pode estar de acordo com as suas habilidades, com aquilo que você faz melhor no seu projeto, ou também com a questão de demanda. Se uma atividade ou um produto específico ele tem uma maior demanda e você tem uma grande capacidade de atender essa demanda, ao invés de querer atender essa demanda e também atender outras demandas menores, que pelo fato de ser menor vai te roubar mais energia, mais desgaste emocional e mais custo operacional, você foca completamente naquilo que tem demanda. Porque aí você se concentra ali, consegue ter melhores resultados e não vai ter nenhuma outra atividade que vai roubar a sua concentração naquilo que realmente é essencial. Agora, se você foca naquilo que dá mais resultado e naquilo que dá pouco resultado, o esforço que você dedica aqui, você está perdendo aqui. Então você tem que tirar tudo daqui e colocar do outro lado, aonde realmente está funcionando. E essa pode ser uma estratégia um pouco maluca, porque também na época que a Southwest foi fundada, ela surgiu já com esse modelo de operação e a maioria das agências criticaram a Southwest. E o que aconteceu foi que depois de 2 anos, a Southwest atingiu um grande lucro líquido e as outras empresas começaram a copiá-las. Mas o que aconteceu é que isso é como se fosse uma estratégia em cima do muro. Eles tentaram copiar a Southwest, só que eles não tinham a mentalidade essencialista. Eles fizeram isso simplesmente porque enxergaram que uma empresa fazia e dava certo. Mas essa empresa só deu certo porque ela foi fundada com base nessa filosofia e nesses valores de definir os seus esforços naquilo que é essencial para a filosofia da empresa. E quando uma empresa que não tem essa filosofia tenta copiar outra que nasceu já desde a raiz com essa ideia, o que acontece é que não dá certo. Então essas empresas que tentaram copiar a Southwest, simplesmente ao invés de ter melhores resultados, os resultados deles regrediram. Então eles começaram a ter menores lucros e um custo operacional maior, porque eles não entendiam a mecânica e o funcionamento dessa ideia. Então essa é a minha história, aliás, essa é a minha dica de hoje, né? Então eu queria que vocês tirassem a história da Southwest como um ponto de partida, né? Porque às vezes você acha, poxa, mas a forma que eu quero trabalhar não dá para fazer assim, porque eu quero atender todo mundo, eu quero vender todo tipo de produto. Poxa, tem tipo de produto, aliás, tem empresa mais difícil de fazer isso do que uma companhia aérea? Porque, companhia aérea, o ideal é você vender o maior número de voos possível, mas a gente tem um exemplo claro da Southwest, que até mesmo uma companhia aérea consegue definir um público-alvo e ter melhores resultados quando ela foca somente naquilo que é essencial. Então essa é a minha dica, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like para contribuir com a gente, se inscreve no canal também e ativa o sininho, porque aí o YouTube vai mostrar sempre para você que eu publicar um vídeo novo. E também quero te convidar para conhecer aqui alguns links da descrição que eu vou deixar, alguns conteúdos que te ensinam a trabalhar com agência de viagem, a abrir se você está pensando em criar, e também o meu treinamento Método Agência Express, onde eu ensino você a fundar desde o zero a sua agência de viagem, construir o seu site com meta-busca, fazer a comercialização, fazer a parceria com as empresas que vai te fornecer esses produtos e etc. Ok? Não esquece de contribuir aqui com o nosso vídeo, curtindo e se inscrevendo, e eu te vejo no próximo vídeo.